Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus. Salmos capítulo 17, versos 1 e 3. Ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Provas o meu coração e de noite me examinas, tu me sondas e nada encontras, decidi que a minha boca não pecará. Um dos temas mais caros para a nossa experiência de fé é a integridade. Precisamos manifestar diante de Deus um coração inteiro. A ideia de inteireza de alma, de coração, não tem nada a ver com perfeição, mas honestidade, sinceridade. Alguém que é capaz de revelar tudo o que sente, o que é, o que pensa diante do outro. Nesse caso, Davi está dizendo: Senhor, a minha vida é um livro aberto para o Senhor. É óbvio que você, abrindo ou não a sua vida, Deus a conhece intimamente. Deus não precisa da sua autorização, nem da minha autorização para nos conhecer. Ele nos criou. Isso é muito importante ser observado. Mas por que então que Davi abre a sua vida para o Senhor? Estamos falando de intimidade. Toda relação saudável é uma relação aberta em que há uma transparência absoluta das partes envolvidas. Davi está dizendo: a minha vida está diante do Senhor, ela pode ser lida. O Senhor pode examinar e me sondar. Mas nesse processo, Davi faz uma escolha, diz: Senhor, eu não quero orar com lábios falsos, eu não quero pecar, eu não quero viver a experiência do engano, eu quero ter uma vida de integridade, sinceridade e de verdade. Isso muda tudo. Quando a gente começa a orar, ele diz: Senhor, escuta a minha oração. Quando a gente começa a orar, a gente precisa ter essa clareza de que enquanto nós oramos, tem que ter verdade em nossa boca, tem que ter verdade em nosso coração, tem que ter inteireza de alma naquilo que estamos apresentando diante de Deus. Davi sabia dos riscos que ele corria como ser humano, inclusive em salmos anteriores e depois também desse salmo, vários outros salmos, ele vai registrar o seu lugar humano de vulnerável e pecador. Mas nem por isso ele abre mão da escolha de viver uma vida que agrada o coração de Deus, uma vida de integridade. A gente precisa aprender a viver assim. Eu vejo, isso é muito comum, inclusive, dentro do cenário da experiência religiosa, pessoas que vão o tempo todo apresentar personagens. A grande questão é que os personagens não funcionam para Deus, porque Deus nos conhece no íntimo. É interessante observar quando o grande apóstolo Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo a respeito dos últimos dias, e diz: olha, nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. E no finalzinho da lista, que é enorme, das características daquilo que iria marcar essa geração que precede a volta de Jesus, ele diz que esses homens e mulheres, obviamente, seriam pessoas com aparência de piedade, mas no coração estaria negando o tempo todo o poder da verdade. Bom, significa dizer que Paulo sabia que uma das questões que iria apontar para o fim era exatamente a ideia da representação da fé. Quando as pessoas começassem a representar uma experiência espiritual, começassem a viver na linha do engano, os palcos não funcionam para Deus, os teatros não funcionam para Deus, Deus só pode agir na verdade. Até porque diz a palavra de Deus que Ele é a própria verdade, Ele ama a verdade. A essência do caráter de Deus é absoluta verdade. Portanto, não precisamos apresentar para Deus nenhum personagem. E Davi está dizendo isso: Senhor, meus lábios não são falsos, eu estou falando a verdade para o Senhor. E ele inclusive faz um convite, ele nem precisava fazer, mas ele fala: Senhor, pode me sondar, me examina, me observa por dentro, o Senhor não vai encontrar falsidade. Ele não está dizendo que Deus iria encontrar perfeição, está dizendo: o Senhor não vai encontrar falsidade. Meus lábios não são lábios falsos, estou falando a verdade para o Senhor. E nesse sentido que tudo muda. Quando Davi ele é alcançado pelo favor de Deus, e tantos salmos vão revelar isto, por exemplo, um salmo fantástico, o Salmo 40, quando ele diz que ele esperou com paciência pelo Senhor, e Deus ouviu o seu clamor, se inclinou para ele. Ele estava atolado numa situação muito difícil. O texto vai dizer que ele estava com seus pés como que num charco de lodo. Deus o tira dali, coloca os seus pés sobre a rocha, firma os seus passos. Deus sempre ouve as nossas orações, mas a base para Deus ouvir a nossa oração é sempre a verdade, a sinceridade, a honestidade. Não crie nenhum personagem, seja você mesmo. E sendo você, abra seu coração, fala para Deus o que te incomoda e que nesse caminho da verdade, Deus possa agir poderosamente na sua vida. Uma ótima manhã para você e para sua família e até nosso próximo encontro. Amém.